Shalom! Você vai aprender agora como identificar e distinguir uma frase de uma oração em hebraico. Diferente do português, o hebraico tem orações sem verbo. São as orações nominais. Em português, todas as orações têm verbos, inclusive as nominais. Contudo, diferente das orações verbais propriamente ditas, as orações nominais em português são aquelas que têm verbos auxiliares na sua composição, tais como ser, estar, haver. Se eu digo Deus é bom, eu tenho uma oração nominal em português. O verbo ser liga o substantivo Deus com o adjetivo bom. Em hebraico, há um único verbo que significa ser, estar, haver, tornar, ocorrer. Então é um verbo só, que é o verbo hayá. Você pode encontrá-lo nos dicionários sem vogal, então tem dicionário que não traz as vogais, apenas as 3 consoantes da raiz verbal, e vai encontrá-lo também em outros dicionários com vogais. Então teria aqui um kamatz gadol e outro kamatz gadol hayá, ser, estar, haver, ocorrer, tornar-se. O que acontece com o verbo hayá? Esse verbo não é conjugado no tempo presente. Não sendo conjugado, ele não aparece nem na fala, nem na escrita, quando no tempo presente. Assim, as orações nominais em hebraico, ao contrário do português, não têm verbo. Como fazer diferença, então, entre uma frase hebraica que não tem verbo de uma oração que também não tem verbo? Se eu escrevo em hebraico ish tzadik, como você vê aí no quadro, eu tenho a frase um homem justo, uma frase indefinida. Mas se eu escrevo Haish Hatzadik, eu continuo tendo uma frase, porém uma frase definida. O homem justo. A diferença é que a segunda frase está definida pelo artigo e a primeira indefinida, pela ausência do artigo. Por que Ish Tzadik é uma frase e não oração? Porque o substantivo homem e o adjetivo justo estão no mesmo nível. Ambos estão indefinidos. Quando isso acontece, eu tenho uma frase em hebraico, uma frase indefinida. Por que Haish Hatzadik é uma frase e não uma oração? Porque o substantivo homem e o adjetivo justo estão no mesmo nível, ou seja, ambos estão definidos pelo artigo. Quando isso acontece, os dois termos definidos, eu tenho uma frase em hebraico, uma frase definida. Mesmo nível de definição, frase. Nível diferente, oração. Uma oração nominal hebraica pode ser feita através da relação de um substantivo com um adjetivo, de um substantivo com outro substantivo, com um pronome, com um advérbio. A regra é a mesma, independente da relação. Se eu digo Haish Tzadik, eu passo agora a ter uma oração e não uma frase. Por quê? Porque a palavra Haish está definida, enquanto Tzadik está indefinida. Nesse caso, eu traduzo Haish Tzadik por o homem é justo. Se eu escrevo Haish Hatzadik al-Hassus, eu tenho uma frase e uma oração juntas. O homem justo é uma frase, está sobre o cavalo é uma oração. Por que o segundo é uma oração e não uma frase? Porque eu tenho uma preposição. Preposição forma uma oração em hebraico. Além do nível de definição pelo artigo, nome próprio, pronomes pessoais, pronomes demonstrativos, pronomes interrogativos, as preposições, o advérbio, tanto o advérbio de existência, que é yesh, que você pode ver aqui no quadro, yesh, é um advérbio de existência, significa há, quanto o advérbio de não existência, que é en, conforme você pode ver aqui, en, não há, e esse advérbio, ele não é conjugado, ele serve tanto para o singular quanto para o plural, então nós temos orações nominais em hebraico. Veja os seguintes exemplos funcionando como orações nominais. Primeiro exemplo, mi haish. Quem é o homem? É oração porque tem um pronome interrogativo. Como disse, o pronome interrogativo, ele forma uma oração. E ele aparece aí na cor vermelha. Segundo exemplo, mitzadik. Quem é justo?
É oração pelo mesmo motivo da anterior, porque tem um pronome interrogativo. O pronome interrogativo agora está na cor preta. Mihaish Hatzadik. Quem é o homem justo? É oração porque tem um pronome interrogativo e ele aparece na cor verde. Se há um pronome interrogativo, não importa se a segunda palavra é definida ou indefinida. De qualquer forma, há uma oração nominal em hebraico. Quarto exemplo, Yesh ish tzadik. Há um homem justo. É uma oração porque é um advérbio de existência, o advérbio yesh, que aparece na cor azul. Quinto exemplo, Ani ish tzadik. Eu sou um homem justo. É oração porque eu tenho um pronome pessoal, Ani, eu. O pronome aparece na cor vermelha. Vamos ver como está o seu entendimento dessa matéria? Vou falar em hebraico e você vai dizer aí, em português, se trata de uma oração ou de uma frase. Primeiro exemplo, Irá Gedolá. Se você disse frase, acertou. As duas palavras estão indefinidas. Um grande temor, Irá Gedolá. Segundo exemplo, Irá Hagedolá. Se você disse oração, acertou. A primeira palavra está indefinida e a segunda definida pelo artigo. O temor é grande. Terceiro exemplo, Ivri Anorri. Anorri é pronome pessoal, significa eu. Portanto, uma frase ou uma oração? Se você disse oração, acertou de novo. Pronomes pessoais formam orações de qualquer jeito. Ivri Anorri significa eu sou hebreu. Foi o que respondeu Jonas aos marinheiros. Quarto exemplo, Ir-Ketaná, uma cidade pequena. Acertou de novo. Ir-Ketaná é uma frase. Ha'ir Haketaná, a cidade pequena, mais um acerto. Parabéns. É frase, porque as duas palavras estão definidas. Só mais 3 exemplos para a sua prática por hoje antes do final desta aula. Ketaná Ha'ir, a cidade é pequena. Acertou? Então, é uma oração nominal. O adjetivo pequena está indefinido e o substantivo a cidade está definido pelo artigo. Tová Haishá, a mulher é boa. Outra oração, pelo mesmo motivo da anterior. Tová Hamalká, a rainha é boa. Mais uma oração nominal. Somente o substantivo está definido. Então, quando eu tenho um termo definido e outro indefinido, ou um mais definido que o outro, eu tenho oração. Se os dois termos estão indefinidos ou os dois estão definidos, eu tenho uma frase. Com os exercícios extras, você vai se desenvolver fácil nesse conteúdo. Para terminar nossa aula, abra ou acesse a sua Bíblia em Jeremias capítulo 1, versos 11 e 12. Vamos destacar apenas 2 palavras nesse texto. A palavra shaked, amendoeira, e a palavra shoked, que aparece no verso 12, eu velo, eu cuido, para mostrar um jogo de palavras. Você percebe que essas 2 palavras estão escritas da mesma forma. Se eu não coloco as vogais, shaked e shoked se escreve da mesma forma, porém se lê diferente. Quando colocamos as vogais, aí fica claro. Então aqui nós temos um A longo e um E longo. Então, shaked. E aqui eu tenho um O longo, sho, e eu tenho aqui um E longo, ked. Shoked. Eu velo, eu cuido. Veja que Jeremias está fazendo um jogo de palavras. O Senhor pergunta para Jeremias, Jeremias, o que é que você vê? Ele diz, Senhor, eu vejo uma shaked, eu vejo uma amendoeira. Aí o Senhor diz, Jeremias, você vê bem. Eu quero dizer para você que eu shoked. Já que você está vendo uma shaked, eu shoked. Quer dizer, eu cuido, eu velo da minha palavra.
O homem e a mulher da Bíblia utilizaram recursos linguísticos para comunicar melhor a palavra de Deus às pessoas da sua época e também às pessoas do futuro, como você e eu. Estudamos hebraico com o mesmo objetivo do homem e da mulher da Bíblia, para compreender e comunicar melhor a palavra de Deus. Chegamos ao final de mais uma aula e a última do módulo 5. Até o próximo módulo. Shalom!